Gente, o tema da mensagem que eu coloquei para falar com vocês essa noite é essa aqui, ó. Aumente o nível para que assim aumente as suas experiências. Aumente o nível para que assim aumente as suas experiências. E Romanos 8, eu vou ler aqui no telão mesmo, pode botar para mim. Do capítulo 8, do versículo 18 em diante. Diz assim, olha. Se você trouxe a sua Bíblia aí, só você abrir. Quem não trouxe, acompanha com o pastor aqui no telão. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vivido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Isso aqui é muito forte. Qualquer dia eu vou pregar só sobre esse versículo. Volta aqui para mim. Porque esse versículo está dizendo que até a natureza está sendo oprimida. Até a natureza está vivendo em prisões por causa dos homens. Passa. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como que em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente, nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos com conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede em nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a ansiedade? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo,
em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos chamou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento e nos fazer compreender essa palavra, em nome de Jesus. Bom, eu botei um tema aqui: aumente o nível, e as experiências também vão aumentar. Irmãos, o culto começou um pouco mais tarde hoje. Começamos o culto, era mais de 7h30 por causa da chuva. Eu tenho algo de Deus para compartilhar com você. Se você precisa ir, de repente você vai acordar cedo, sente que, 10 horas, vou para casa. As irmãs, principalmente que o marido não é cristão, você tem liberdade para sair na hora que você achar que deva sair. Tá? E os irmãos a mesma coisa. Mas eu preciso deixar aqui no altar para vocês aquilo que está queimando aqui dentro. Tá bom? E eu sei que o Senhor de alguma forma vai falar aos nossos corações aqui. O texto de Romanos capítulo 8 é um texto que é muito anunciado e muito pregado. Porque ele é um texto que Paulo, ele está expressando algumas aflições que ele mesmo vivenciou. E devido a ele ter vivenciado algumas lutas, algumas adversidades, ele começa a tirar algumas conclusões. Aí você pergunta para alguém que está perto de você, de repente, fala assim: você está passando luta? Pergunta para alguém: você está passando alguma luta? Você está passando alguma adversidade? Pergunta aí para essa pessoa. O que ela te respondeu? Sim ou não? Quem aqui não está passando luta, irmãos? Quem aqui não está passando alguma adversidade? E Paulo, ele sabendo dessas adversidades que nós enfrentamos e com as suas experiências vividas, ele mesmo traz uma reflexão para nós nesse texto de Romanos. E o primeiro versículo, eu gostaria que deixasse o texto aqui para mim. O primeiro versículo que nós lemos, Paulo vai fazer o seguinte: olha a narrativa dele. Estou absolutamente convencido. Eu estou convencido. Estou totalmente convicto de quê? De que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Paulo, ele está no último, aqui no final eu vou falar para você tudo que Paulo sofreu. Mas Paulo está fazendo uma reflexão sobre as adversidades que ele estava enfrentando, sobre as lutas que ele estava travando. E ele faz uma reflexão de algo que foi revelado para ele. O que foi revelado para Paulo, irmãos? O que foi revelado para Paulo foi a glória de Deus e a glória da eternidade. Então, quando Paulo faz uma reflexão sobre o estado que ele estava vivendo e sobre a glória que está aguardando ele fala: eu estou absolutamente convencido de que esses processos que eu estou vivendo, essas lutas que eu estou passando, não podem ser comparadas com a glória que hão de ser reveladas para mim. Catuca alguém que está perto de você até ele se irritar e fala: acorda, meu irmão. Essas momentâneas tribulações, fala para ele, essas lutas que você está passando, não podem, fala aí, irmão, não podem ser comparada com a glória de Deus que está para ser revelada a você na eternidade. Aleluia!
Glória a Deus! Então, peraí. Alguém aqui já teve alguma visão de Deus? Da glória de Deus? De alguma coisa do ambiente espiritual do céu? Alguém já teve? Só levantar a mão assim para mim, irmão. Levanta, gente, direito, para me ver. Fizeram assim, ó. Tá com medo, então tu não viu nada. Tá imaginando coisa. Vê aquela novela A Viagem. Aí tá com a novela na cabeça, A Viagem. Pastor, eu viajei. Matheus, tu gostava, né, da novela A Viagem. Quem é que faz assim, gente? Quem que vou... Vem aqui. Vai sair no vídeo. Fala, oi, gente. Conta a sua experiência. Bom sonho. Conta a sua experiência. A minha experiência foi que a gente estava aqui na igreja, estava os jovens em oração, e aí tinha o Christian, que estava tocando a bateria. Aí a gente parava de orar, e eu ia beber água, e quando eu voltava estava todo mundo de joelho, ajoelhado, chorando muito. E aqui esse canto aqui da bateria e do violão tinha muita luz. E aí eu tentava botar a mão assim para tentar enxergar algo, mas eu não conseguia porque era muito forte. Aí eu ficava assim, desesperado, mas eu não conseguia. Então eu ajoelhava e falava, amém, Senhor. Mateus levantou a mão? Qual, pastora? Do batismo. Vem cá, interessante. Vem cá, Hulk. Hulk, esmaga. O Thó tá vindo aí, tá? Boa noite, igreja, tudo bem? Foi um momento muito especial na minha vida. Foi exatamente no nosso retiro do ano passado, que poucos minutos antes de eu poder me batizar, ficou uma dúvida muito forte na minha cabeça, se eu poderia estar realmente entrando nas águas para estar voltando um novo homem. E nesse momento eu fui arrebatado por Deus, eu caí no chão, por mais de não sei quantas horas eu fiquei caído no chão. E nesse momento era como se eu estivesse entrando num túnel muito rápido, na velocidade da luz, e eu não enxergava nada. Para mim eu só estava indo até o fim. E nesse momento eu vi um muro. Eu falei assim, Deus, não tem como eu parar, eu vou bater nesse muro. E eu batia nesse muro realmente, e nesse mesmo momento eu me via caído, morto, e depois do muro era como se fosse um novo eu, uma nova pessoa. Então foi um momento que eu acordei, olhei o pastor e falei, pastor, eu acho que Deus falou, você vai se batizar para ser um novo homem. Mas quem levantou a mão? A Cida levantou a mão? Vem cá, Cida. Eu acho que eu não vou nem pregar o sermão, tá, irmãos? Então a gente vai sair daqui meia-noite. E você não tá tão crente aqui para ficar aqui até meia-noite, tá? Amém, igreja? Paz. O pastor falou isso que ele achou que ele ia levar 3 horas falando. O que acontece? É muito rápido. Toda vez que eu e meu esposo a gente vai deitar, não é toda vez, mas muitas das vezes, quando eu e meu esposo vai deitar, eu falo para ele assim, amor, por favor, apaga a luz. Ele fala, a luz já está apagada. Eu falo, amor, eu tô chorando, não tô conseguindo parar. Ele, pelo amor de Deus, vai dormir, não tem luz aqui. Eu falei, é porque tu não tá vendo. Sempre eu tenho essa experiência lá em casa, de uma luz muito forte acesa dentro do meu quarto. Alguém já teve alguma experiência com o céu? Já, Luiz? Vou levar aqui para Luiz e falar. Tem uma câmera solta não, meu cameraman? Pastor, a minha experiência foi diretamente com o céu. E eu tava aqui assim, ó, eu quero. 2017, eu tinha passado por um ano muito, muito difícil. E eu tava me sentindo muito fraca. Foi um ano que eu trabalhava no shopping, tava assim, super cansada, final de ano.
E aí eu fui deitar assim naquele cansaço para trabalhar no dia seguinte. E eu apaguei assim, fechei o olho, mas eu senti que tinha alguma coisa dentro do quarto. Eu tava sozinha. E a gente fica com aquele medo assim, né? Será que é alguma coisa ruim, um demônio, alguma coisa assim? Mas o cansaço me venceu e eu dormi. E aí, quando foi umas 5 e pouca da manhã, eu senti me tocar, falando assim, acorda. E aí eu relutei e de novo eu senti. E era Deus me chamando, falando assim, acorda, você precisa ver isso. E eu olhei pela janela do quarto, nunca dava para ver o nascer do sol dali, porque era um condomínio e tampava o sol. Mas eu olhei da janela e eu vi o nascer do sol mais lindo que eu já vi na minha vida. Eu tô tremendo de falar. Eu senti a presença de Deus e Deus passava a mão assim do meu ombro até o meu cotovelo. Ele me curava de todas as dores que eu tinha sentido naquele ano. E eu estava lendo um texto que eu fiz esses dias de 2017. Eu tinha esse texto guardado ontem. Forte, né? Mais alguém teve uma experiência com o céu? Segura aí, Soninha. Você vai entender onde eu quero chegar, tá? Segura aí. Eu tenho algumas experiências, mas eu queria falar uma que na verdade a minha mãe passou, que marcou muito a minha vida em relação ao céu. Vocês sabem que eu perdi o meu irmão, tem 3 anos. Ele foi acometido de um câncer e ele sofreu muito antes de morrer. E minha mãe muito preocupada, querendo saber se ele foi salvo. E na hora vou falar 2 partes. A primeira parte, enquanto ele estava morrendo ali no processo dele de morte, ela pegou a mão dele e ela fala que ela ficava, me dá meu filho, eu quero meu filho. Senhor, me devolve meu filho, me devolve meu filho. E ela falou que na hora veio na mente dela aquela palavra de Salomão, que fala, quem é a verdadeira mãe? Aquela que entrega para a morte ou aquela que abre mão do filho? E aí ela falou, aquilo veio na minha cabeça. Eu falei, mãe, não veio na sua cabeça, aquilo foi o Espírito. E aí ela lembrou dessa mensagem e chorando muito ela falou, Senhor, que seja feita a tua vontade. E aí naquele momento apitou e ele faleceu. E aí depois ela teve um sonho. Ela sonhou que ele chegava lá em casa e ele falava, mãe, eu já descobri o que eu tinha, E ela, o que, meu filho? Eu estava com fome. Eu estava com fome, mãe. Na verdade, eu estava com fome. É, meu filho, é. E aí ela falou que ele contando, ela via a cena junto com ele. Ela falava assim, eu estava num quarto, eu estava deitado. Ele falava, eu estava deitado num quarto. E um homem, eu estava todo de branco, o quarto era todo branco, a maca era branca. E quando entrava um homem no quarto, me dava a mão e falava, levanta. E aí eu sentava na maca, mãe, e o homem falava assim para ele, tragam comida para ele. E aí meu irmão falava para minha mãe assim, mãe, e vinha, aí minha mãe escutava o barulhinho da rodinha no corredor. Aí abria a porta do quarto e dava comida para ele. Aí ele falou, mãe, era isso. Aí eu comi, agora eu tô bem. Aí minha mãe, meu filho, e quem era esse homem? Aí ela foi acordando. Soninha vai ser a última, tá? Vou deixar a irmã Soninha falar. Graça e paz, igreja, amém? A minha experiência foi uma visão que eu tive no monte, acho que foi ano passado. Nós estávamos em oração com o pastor e de repente eu abri os olhos, e quando eu abri os olhos eu vi um homem muito grande. E esse homem, ele me sinalizava para um lado. E quando eu olhei, eu vi um caminho, como se eu tivesse uma água naquele caminho. E quando eu olhei, tinha muitas escadas. E essa escada, ela era de ouro. E tinha um lugar. Era um lugar como se fosse um castelo. Muito grande, muito brilhante. E eu entendi que ali era a Nova Jerusalém. Por que eu estou pedindo você para alguns irmãos compartilhar isso? Eu já tive algumas experiências, irmãos. Algumas profundas experiências com o Senhor. Uma certa vez eu fui arrebatado em espírito. E o Senhor me levou à entrada celestiais, das moradas celestiais. E era um portão enorme, todo em ouro.
Ao redor tinha como se fosse uma coluna redonda assim. Redonda. E era tudo em ouro. E o portão abria assim. E eu estava do lado de fora e uma voz falava para mim assim, ó, Deus está lá do outro lado. E eu, diante do portão, falava, uau, vou ver Deus, cara. Que legal, vou ver Deus. E eu começava a empurrar o portão. E era muito grande. E a luz que o Israel falou era exatamente assim, era uma luz branca, tão branca que chega, cegava. E eu ficava, eu vou ver Deus. E uma voz dentro de mim, abre, você vai ver Ele, abre. E a luz ia ficando mais forte, eu não conseguia enxergar. E de repente me deu aquele medo assim, aí eu fui, fechei o portão assim. E eu saí daquela visão e fiquei assim meio... Eu achei que eu ia morrer, irmão. Eu falei, cara, acho que Jesus ia me levar para a glória. Agora, preste atenção nisso. Paulo está dizendo, eu estou absolutamente convencido. De quê? De que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Ei, irmão, escuta aqui. Nenhum de nós aqui, nenhum. Por mais que a experiência aqui sejam experiências que você fica, poxa, que legal, queria ter vivido essa experiência. Mas nenhum de nós teve uma experiência como de João. Nenhum de nós teve uma experiência aqui como o profeta Isaías. Nenhum de nós tivemos uma experiência aqui como o profeta Ezequiel. Nenhum de nós teve uma experiência aqui como Moisés, que a glória de Deus vinha e Deus falava com ele face a face. Nenhum de nós vivemos essa experiência. Aqui, Paulo viveu. Paulo andando no seu cavalo, lembra, perseguindo a igreja? E de repente uma glória, pum, cercou Paulo. E Paulo cai do cavalo como que morto e já cai cego. E só aquele clarão de luz, e quem é, Senhor, quem é? E ele fala, sou eu, Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Escute, irmãos, a Bíblia vai dizer que todos os homens que estavam com Paulo ouviram a voz de Jesus. Aí Paulo fala, o que queres, Senhor? Vá à casa de um homem chamado Ananias, e ele te dirá tudo o que você deve fazer. Sabe, Paulo viu a glória de Deus. Naquele momento, ele viu uma glória e ouviu a voz. Mas depois, em outro momento, Paulo foi arrebatado em espírito. Ele vai dizer, o que eu vi não é digno nem de falar para os homens mortais. O que Paulo está dizendo, irmãos? Que ele viu algo tão extraordinário no céu, tão glorioso, que falar para homens pecadores como nós é desperdício de tempo. Mas ele, resumindo tudo, ele disse, ei pessoal, eu estou convencido, eu vi a glória de Deus, eu vi o plano da eternidade, e eu estou convencido de que nenhum sofrimento do presente pode ser comparado com a glória que há de ser revelada a nós. Essas pequenas experiências que nós tivemos, elas já são um combustível para que eu e alguns irmãos aqui jamais venhamos abrir mão da glória que vai ser revelada. Sabe por quê, irmãos? Escute isso aqui. Eu não vou nem pregar o sermão todo para poder não me delongar muito. Existem experiências que nós vivemos com Deus, que elas são uma espécie de digital de Jesus em nós. Pastor, o que o senhor quer dizer? Nunca mais sai da gente, irmãos. Nunca mais vai sair de mim. Nunca mais. Existem experiências que eu já vivi com Deus que não me deixam mais desacreditar em Deus. Existem experiências que eu já vivi com Deus, irmãos, que elas são o suficiente para eu morrer pela causa do Evangelho. Se alguém chegar para mim e botar um fuzil na minha cabeça e falar, nega o teu Deus, eu tô morre, eu não tenho como dizer, ele não existe.
Não tem como eu dizer, não, Deus não existe. Pode vir um muçulmano me decapitar e dizer: você vai ter que negar, senão tu morre. Pode matar. Por quê? Porque a digital que Ele deixou em mim está em mim, não tem como tirar. Ele me marcou. Eu tenho experiências com Ele que nunca mais vão sair de dentro de mim, e elas são suficientes para eu suportar os sofrimentos da terra. Alguém já está entendendo o que eu estou querendo dizer? Alguém já está entendendo o que o pastor está querendo transmitir para você? Pastor, porque tem muita gente se desviando, porque tem muita gente abandonando a Deus, abandonando o ministério, abandonando a igreja, porque você não viveu experiências com Ele. Ou de repente as que você viveu não foram o suficiente. O que o pastor quer então com você nessa noite? Estimular você a aumentar o teu nível de entrega com Deus. Porque se você aumentar o seu nível de entrega, Ele vai aumentar o nível das experiências, até que a digital dele esteja em você. Aí quando a digital dele estiver em você, a experiência só que marcou você, você vai parar de falar assim: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus ainda acredita em mim? Será que Deus realmente me escolheu? Sabe por que você tem essas indagações? Porque te faltam experiências profundas. Você precisa ser marcado com a digital dele. Pá! Uma experiência que tu nunca... A experiência que o Mateus teve é extraordinária. Ele estava no retiro, eu lembro dele caído no chão. Eu olhava para ele e falava: deixa ele aí. Deus arrebatou ele em espírito, irmão. São experiências que são digitais de Deus em nós. Aí Paulo, eu não vou falar nada do que eu ia pregar, tá? Eu só estou resumindo. Aí Paulo em 2 Coríntios, coloca para mim aqui 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16, você vai entender. Eu quero trazer você para um nível de reflexão seguinte. Você está passando lutas? Tá. Tô, pastor. Quantas vezes você já pensou em negar Cristo nessa luta? Em largar a igreja? Em largar o propósito de Deus nessa luta? Quantas vezes? Ou de repente tem gente que já até largou a igreja, largou tudo. Por que você largou? Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 16, capítulo 11, do versículo 16 em diante. Afirmo uma vez mais, que ninguém me considere louco, mas se assim pensais, recebei-me como quem acolhe a um fraco de juízo, pois assim ao menos terei algo de que me orgulhar. Ao declarar esse orgulho, não o estou fazendo segundo o Senhor, mas como quem perdeu a sensatez, considerando que há muitos que se orgulham de acordo com padrões mundanos. Ora, eu de igual modo posso me orgulhar. Assim vós, que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher os desequilibrados. Porquanto, de fato, acolheis até quem vos escraviza ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo suportais quem vos esbofeteia. Para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos. Todavia, naquilo em que todos os outros se atrevem a orgulhar-se, falando como louco, também eu me atrevo. Ora, são eles hebreus? Eu também sou. São israelita? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou.
São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. É aqui que eu quero chegar. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, em perigo de morte, várias vezes. Essa versão aqui é uma versão que não está dando a quantidade, mas olha a minha aqui. Você pode ir acompanhando ali. Qual o versículo que está isso? 23. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em açoite, mais do que eles. Em prisões, muito mais. E em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma. Você sabe o que é quarentena? 5 quarentenas. Quarentena são 39 chibatadas. Paulo está dizendo, aqui está escrito, eu sofri 5 quarentenas de 39 chicotadas. 5 quarentenas de 39 chicotadas dá quanto, Isaías? 40, 80, 120, 160, 200, menos 4. Paulo está dizendo, eu recebi 40 quarentenas. Açoite menos 1, vai. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Um açoite e um dia passei no abismo. Só Deus sabe o nível de trevas que Paulo ficou aqui. Só Deus sabe o lugar que ele estava, para ele dizer, era um abismo que eu estava. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Vou parar por aqui. Olha o que Paulo está dizendo. A minha pergunta para você é essa, eu acabo a minha mensagem aqui. Qual desse sofrimento você está sofrendo? Qual desses? Quem aqui está sendo perseguido por causa de Jesus? Quem aqui está sofrendo açoites, perseguições, ameaça de morte, nudez, fome? Quem aqui? Qual é o nível de batalha que você está enfrentando, irmão? Qual é o nível de guerra que você está enfrentando? Qual é o nível de luta que você está enfrentando? Já pensou o nível da sua luta? Ela pode ser comparada à luta que Paulo está passando? Ela pode se assemelhar à luta que Paulo está sofrendo? Aí olha o que Paulo vai dizer lá no texto que nós lemos de Romanos 8. Nenhuma, ele diz, nenhuma adversidade, nenhuma, bota para mim o texto de Romanos, nenhuma luta do presente pode ser comparada com a glória que há de ser revelada para nós. Eu não sei o tamanho da tua luta, irmãos, e eu não vou dizer que ela é pequena ou que ela é grande, mas eu quero dizer uma coisa para você: ela não pode te separar do amor de Jesus na face dessa terra. Não pode. Uma vez que você deixa as adversidades da vida te separar da glória dele,
é porque você ainda não o conheceu. E para a gente fechar essa mensagem, Paulo, depois de falar isso aqui, passa para mim. Não é isso que eu quero. Eu quero o primeiro versículo, o 18. Próximo versículo. Não, volta no 18 mesmo. Deixa aí. Mais à frente, Paulo vai dizer: todos os dias somos levados como ovelhas mudas ao matadouro. Por que isso, irmãos? Por que Paulo está dizendo que todos os dias somos levados como ovelha muda ao matadouro? Se você entender isso aqui, ó, a sua forma de enxergar o cristianismo de Jesus vai mudar. Por que Paulo está dizendo todos os dias somos levados à morte como ovelha muda ao matadouro? Porque se você entender os versículos anteriores ele está falando de luta e de adversidade. Ele está falando de aflições da vida. Ele está falando das dificuldades da vida, irmãos. Ele está mencionando as dificuldades que nós enfrentamos. Depois dele falar das dificuldades que nós enfrentamos, ele vai falar o seguinte: por isso, nós somos levados à morte todos os dias. Por quê, irmãos? Por que as adversidades da vida estão tirando muita gente da presença de Deus? Porque essas pessoas não conheceram o caminho de morte ainda. Uma vez que nós morremos com Cristo, Paulo vai dizer, com Ele também ressuscitaremos. Mas todos nós precisamos ser batizados na morte de Cristo. Se você não conseguir ser batizado na morte de Cristo, você também não vai ressuscitar com Ele. E se você não é batizado na morte de Cristo, logo os sofrimentos dessa vida, eles conseguem ter força para te tirar do propósito. E aí você precisa entender duas coisas. Qual, pastor? Eu preciso morrer com Cristo, porque Cristo morreu. Para quê? Para que na ressurreição eu também possa ressuscitar com Ele. E uma outra coisa que a gente precisa entender é que o sofrimento não pode se assemelhar à glória de Deus. Quando você larga a presença de Deus, quando você larga a casa de Deus, quando você larga o propósito, você está dizendo que a glória de Deus não é nada. Você pega a glória de Deus e traz ela para um nível muito baixo. E toda vez que você traz a glória de Deus para um nível muito baixo, você olha para as coisas desse mundo, como você não teve experiência profunda, você larga a glória. Só seremos capazes de, mesmo em meio ao sofrimento, permanecer, irmãos, se nós deixarmos as nossas vidas ser levadas como ovelha muda ao matadouro. E a partir desse momento, realmente deixar a morte de Jesus fazer efeito em nós, para que também a sua ressurreição faça efeito em nós. Se você entender isso, acabou, irmão. Deixa a morte de Jesus fazer efeito em você, para que também a vida de Jesus faça efeito em você. Se você não aceitar o processo de morte, você também não vai conseguir ter o processo de ressurreição. Mas primeiro você tem que passar pela morte. E eu fecho aqui a minha mensagem, eu não quero me delongar mais. A mensagem de João Batista, ele dizia: é necessário que eu diminua para que ele... É necessário que eu diminua para que ele... Só que João Batista mencionou essa mensagem porque ele ainda estava vivo, irmão. E Jesus ainda não tinha se manifestado. Então a mensagem era que eu diminua para que ele cresça. Mas no momento que Cristo apareceu, a mensagem não é mais que eu diminua para que ele cresça. A mensagem é que eu morra para que ele apareça. Tem muita gente dizendo: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Esse era o discurso de João, porque Jesus não tinha se manifestado. Mas no momento que Jesus se manifestou, João morreu. E
depois Jesus vem com seus discursos dizendo: é necessário que você morra para herdar a vida eterna. Ele disse para os discípulos: se o grão cair na terra e não morrer, o seu trigo cair na terra e não morrer, ele jamais vai gerar outros trigos. O que Jesus estava dizendo? Que é necessário que a gente morra para nós mesmos, para ganhar o reino futuro, que é a eternidade. Eu sei que não é uma mensagem motivadora, gente, até porque eu nem sou um pastor motivador, mas é uma mensagem de salvação. Você quer ganhar o céu, irmãos? Então morra aqui na terra. Mas não é para você chegar em casa e se matar não, tá, irmão? Não é nesse sentido não. Eu estou falando de renunciar a sua natureza pecaminosa e terrena, para você ter alguma coisa na eternidade com Cristo. Por isso é necessário que a gente morra para que Ele apareça. Aleluia, gente. Logo, se eu estou morto, morto sofre, gente. Morto sofre, irmãos. Não. Aí Paulo está dizendo: olha, eu estou certo de que os mortos não podem sofrer no presente. Eu estou escrevendo agora, tá? Estou conjecturando e escrevendo esse texto. Eu estou certo e absolutamente convencido de que os mortos do presente não podem sofrer mais. Por quê? Porque eles já estão esperando a glória futura, que está para ser revelada na eternidade. Aleluia. Eu quero orar por você, senão a gente vai ficar aqui. Eu nem preguei a mensagem, irmão. Deixa eu orar por você, feche seus olhos. Oh, Espírito Santo. Você precisa da digital de Jesus em você. Você precisa de uma experiência profunda para que a digital dele fique em você para sempre. E você nunca mais vai ter desejo de abandonar. Você nunca mais vai ter desejo de desviar, de largar a igreja, a casa de Deus. Mas você precisa de uma digital, de uma experiência profunda. A minha oração nessa noite é que o Senhor possa revelar a você a glória que ainda não nos foi revelada na eternidade. Que você tenha experiência com o sobrenatural. Que você viva experiências com Deus extraordinárias. Porque só assim o sofrimento do presente não vai mais ter tanto efeito sobre você. Eu sei que de repente você chegou aqui e você está passando muitas adversidades. E se você está assim, deixa eu orar com você. Fique de pé aí no seu lugar. Eu quero orar com você. Se você está passando por adversidade, por lutas, por sofrimento, fique de pé, eu quero orar com você.